Cordeiro. E ele disse, quando a hora da meia-noite chegar, não vai importar por quanto tempo você adorou aqui. Não vai importar quanto dinheiro você investiu na igreja. Quando a hora da meia-noite chega, não importa quantas igrejas você construiu. Não vai importar quantas pessoas você batizou. Ele diz que, entretanto, quando a hora da meia-noite chegar e o Senhor vem, e ele vê o perfeito sangue do perfeito Cordeiro, ele diz, ele vai te libertar, ele vai passar sobre você enquanto ele traz juízo à terra. Qual o significado? Deixa eu explicar para que vocês possam entender agora o que está acontecendo com a igreja sábia agora. Significando que o Senhor está dizendo, se você ler Êxodo capítulo 2, do 4 ao 7, você vê o Senhor falando sobre juízo. Juízo que já tinha acontecido e determinado no céu. E você vê que o salário do pecado é morte. E ele diz, entretanto, que haverá ou a morte de um cordeiro inocente, um substituto inocente, ou a morte de um pecador culpado. E ele está dizendo que quando a hora da meia-noite chegar, nada mais vai importar, exceto que quando ele vier, ele veja que você está coberto pelo perfeito sangue do perfeito Cordeiro. Então ele sabe que a morte de um cordeiro inocente aconteceu aqui, e ele será salvo. Eu vi a nuvem levantar a igreja sábia. Diga-me, a igreja em Trinidade e Tobago está coberta com o perfeito sangue do perfeito Cordeiro chamado Jesus? Ou você está coberto com a prosperidade? Isso aqui é a zona da prosperidade, é o local da prosperidade. É tanto que você escreve livros dizendo, Deus não precisa de você no céu. Vocês entenderam o que está acontecendo com a igreja sábia agora mesmo? Ela está coberta com o perfeito sangue de Jesus nesta hora. E o pastor que está envolvido nisso, diariamente ele está cobrindo a igreja com o sangue de Jesus. Mas a cobertura da igreja, com o dólar de Trinidade e Tobago, prosperidade e falsidade, isto vai conduzir a uma tragédia, vai levar a uma tragédia. O Senhor está dizendo que a noiva sábia agora, ela pode detectar que a hora chegou. E ela está se cobrindo perpetuamente com o sangue de Jesus. Em outras palavras, o Senhor me enviou a Trinidade e Tobago para amar vocês, para levar vocês de volta ao Evangelho da cruz e do sangue. Que estes são os dias de voltar. Ele diz
Even the birds, Mesmo até as aves do céu, eles percebem quando a estação mudou. E eles deixam a Europa e vão para a África, vão para onde é mais even the quente. birds in the sky, they stop. Até as aves do céu sabem o And he's tempo. asking, E ele está oh, perguntando, Trinidad and Tobago, ó Trinidade e Tobago, como pode ser que o meu povo não pode detectar os requisitos do Senhor nesta hora? Até as plantas, quando o inverno vem, você vê no outono que eles mudam as cores das folhas. they know that if I maintain Elas sabem que se elas manterem as folhas assim daquele jeito, elas vão morrer. Então, elas mudam a cor e as folhas caem. church not prepared. Por que a igreja não está se preparando? And he says, E ele diz, those aqueles que ouvem estas palavras de Jesus and do them, meaning e praticam essas verdades, ou seja, ouvir e praticar são duas coisas muito diferentes. Ouça agora. hearing and doing. Ouvir e praticar são duas coisas diferentes, significando. If you go all over Se the world, você for por todo o mundo como eu vou, you find that the majority você descobre que a maioria das pessoas da Terra já ouviram sobre Jesus. when you ask them, have you heard about Quando você pergunta, você já ouviu da salvação? Eles dizem, sim, eu já ouvi sobre a salvação. the cross? Yes, E a cruz? Sim, já ouvi sobre a cruz. but it Mas- is failure. Mas é ao falhar em praticar as palavras de Jesus que está enviando o mundo inteiro, a terra inteira para o inferno. Olha, I was sitting one day eu estava sentado um dia tentando the model here. desenvolver um modelo. E eu falei, qual é o modelo aqui? E eu descobri Hallelujah. The hearing is here. que o ouvir está aqui The doing is different. It's here. e o praticar está aqui do outro lado. É diferente. Can only be Os connected dois by what is só called podem estar conectados por uma coisa chamada obediência. And he's saying E ele está dizendo that when you listen que to quando the você ouve as palavras de Jesus, they always give an elas sempre dão uma instrução sobre um And when you dever. listen to the instruction E quando of the você words of ouve a instrução das palavras de Jesus, elas sempre recomendam arrependimento. Então, quando eu encontro pastores que odeiam, não gostam de arrependimento, eu tremo. Por quê? even the miracles, Até os milagres que o Senhor faz, they also eles evangelize também evangelizam Jesus. and they give E eles dão uma ordem. Por quê? Porque when he performed miracles in quando Capernaum, ele fez milagres em Cafarnaum, and Capernaum did not e Cafarnaum the não instruction that the praticou miracles a were instrução que os milagres ordenaram, ou seja, se arrepender e sustentar o avivamento. I was shocked when the Lord Eu turned fiquei around and said, chocado quando o Senhor se voltou e disse: Cafarnaum, Cafarnaum, Sodom and Gomorrah will be holy. Sodoma e Gomorra serão mais santos do que você. In other words, Em outras palavras, if Sodom and Gomorrah se had Sodoma seen e the Gomorra miracles of tivessem Capernaum, visto os milagres que Cafarnaum viu, she would have repented in ashes elas and teriam se sackcloth. arrependido com cinzas e pano de saco, e elas teriam sustentado o avivamento até hoje. Então eu comecei a entender That the words que of as Jesus palavras de always Jesus command action. sempre dão uma ordenança de uma ação, arrependimento. E eu comecei a entender que os pastores que recusam o The arrependimento, servant of God has o come servo de free of Deus charge vem like this. totalmente, The one that does not even take gratuitamente, offering. este servo que não toma nenhuma The oferta, one that just comes. aquele que And he simplesmente says, vem "Don't e ele worry about diz, me. não se I preocupem have not comigo, yet slept in the eu streets, ainda não next dormi to nas the ruas toilet, perto the da door porta to the public dos toilet banheiros with an old públicos blanket. com um velho I have not cobertor. yet slept there. So Não, don't eu worry ainda about não me. dormi lá, então não se You just preocupem prepare the comigo. church, I'm coming. Vocês simplesmente preparem a igreja que eu virei.
And when he comes, E quando ele vem, ele repreende o pecado na igreja, os abortos na igreja, o homossexualismo da igreja, a nudez na igreja, as calças caídas. Ele repreende os adoradores que estão lá com roupas curtas e passam vaselina na perna para os homens cobiçarem. Ele repreende isso. Ele repreende as mentiras, falsos profetas. Ele repreende o pecado. Ele diz: vamos voltar para Jesus em arrependimento e santidade. Todos aqueles que rejeitam isso, eu me preocupo muito com vocês. Eu me preocupo muito com vocês. Porque ele diz que por todo o mundo, em toda a igreja, dentro da igreja, as pessoas sabem muito bem as palavras de Jesus na igreja, em Trinidade e Tobago. Mas é falhar em executar essas palavras que leva para o inferno. Então, de maneira que você tem as pessoas vivendo na igreja em pecado. Que alguém me ouça. O Senhor está falando de uma forma muito profunda sobre a igreja sábia. Ele está dizendo que ela tem um coração arrependido. Ele está dizendo, ela escolhe a justiça. Ele está dizendo, ela é alguém que ouve e pratica as palavras de Jesus. Se as palavras de Jesus dizem, mulheres vistam-se em santidade na igreja, e amanhã você vai ver que ela tem uma saia longa e ela obedeceu. Mas se você vê esses cristãos que o Senhor repreende, e amanhã elas ainda vêm com saias curtas, desobedientes, e sentam na frente, então há um problema. Você pode dizer que noiva ela é. E ela pode dizer por si mesma. A mesma coisa com os homens. Se você encontra os homens que ainda vêm para cobiçar, se você vê os pastores que depois dessa conferência trazem ainda algum outro falso profeta que vem falar sobre prosperidade financeira, então você já pode dizer que tipo de noiva ele é. Quando eles veem o ministro do governo e eles começam a perguntar, quanto eu posso tirar de dinheiro dele? Quando você vê esse tipo de atitude de alguém que sentou aqui e ouviu esse ensinamento santo, então você sabe que há um problema muito sério aqui. Alguém está indo para o inferno. Porque a instrução aqui foi muito clara, desde que o homem de Deus veio. Ele disse, arrepende-se, arrepende-se. Na verdade, todas as escrituras têm repreendido a igreja, se você ouviu. Ou seja, dizendo para a igreja reformar e mudar o curso. Aquele que está falando com vocês viu a vinda do Messias. Listen to this. Ouça isso. Ele disse, não. Não. Para te falar a verdade, eu não conheço você. Ai. Você se lembra de Lázaro e do homem rico? Quem se lembra? Com feridas e chagas lá na porta. E o rico não ajuda ele, até que ele morre. E então, quando o homem rico também morre, ele costumava se vestir com linhos bonitos, com roupas bonitas. Ele morreu. Então, o rico também morre, os ricos também morrem. Então, ele morreu. Então, quando ele morreu, olha isso agora. Ele levantou os olhos e viu este homem pobre com Abraão. E disse, por favor, permita ele para tocar com a ponta do dedo um pouco de água e pôr na minha língua.
He said, no. E ele disse, We are now não, separated. nós agora estamos separados. You enjoyed your time on the earth. Você aproveitou o seu tempo na terra. And he suffered enough. Allow him now to have some peace. E Lázaro sofreu. Permita que ele agora tenha paz aqui. Ouça-me agora. The Bible says, A Bíblia diz, those that do not aqueles que não têm misericórdia pelos pobres, to them also they para shall eles também, eles vão bater e a porta não será aberta.